Olá, gente, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live da Mais com Humores. Hoje vamos falar de transtorno bipolar, experiências e superação com a nossa convidada, a Fabiana Dutra, que é terapeuta integrativa. Ela já mandou aqui uma solicitação. Vamos ver. Já começamos. Olá, Boa noite. boa noite, Cris, tudo bem? Tudo bem, Fabi? Seja muito bem-vinda para a nossa live. É um prazer, uma honra receber você aqui hoje. Muito muito obrigada pelo convite e eu que te falo que é uma honra para mim estar aqui, nesse perfil tão incrível que é o seu, né? Esse canal que você tem feito esse trabalho fantástico. Então, gente, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa live. Hoje, nossa convidada muito especial é a Fabiana Dutra, terapeuta. E vamos falar de nossas experiências sobre transtorno bipolar, experiências e superação. Então, fique aqui que você vai saber mais das nossas vivências, né? Porque tanto ela quanto eu somos diagnosticadas com transtorno bipolar. Vamos falar um pouco de como chegou ao diagnóstico, como que a gente viveu esse momento e os momentos seguintes, do que fazer depois do diagnóstico e como que a gente trouxe uma forma de superação desse diagnóstico dentro das nossas vidas e das nossas próprias iniciativas. Então, vamos se apresentar rapidamente. Para quem não me conhece, eu sou a Cristel Maillet, eu sou a criadora da Mais com Humores, que é um canal de divulgação e curadoria de conteúdos e eventos sobre saúde mental materna, além de um grupo de apoio para mães e futuras mães com depressão ou transtorno bipolar. Ao longo da live, vou ter a oportunidade de explicar um pouco mais para vocês o que é a Mães com Humores. Fabi, eu te deixo te apresentar rapidamente. Uhum. Bom, então, a Cris já me apresentou, eu sou a Fabiana. Atualmente eu sou terapeuta integrativa e trabalho também com dança terapia, mas eu costumo dizer para me apresentar que eu sou mãe de duas meninas, uma de 11 e uma de 7. Eu sou esposa, eu sou filha, eu sou irmã. Então essas são as coisas que mais me definem, né? O resto a gente vai desenvolvendo. Mas hoje, então, a minha atuação profissional é como terapeuta. Eu tenho formação em engenharia, então ao longo da minha vida eu trabalhei com várias outras coisas, mas atualmente é como terapeuta. Perfeito. E aí eu queria que a gente começasse. Hoje vai ser um bate-papo, vai ser um pouquinho diferente, porque a gente tem tanta coisa em comum que a gente quis compartilhar duplamente as nossas experiências. Então vamos fazer essa troca linda juntas, tá bom? Então eu queria que você começasse nos contando um pouquinho da sua história com a saúde mental. Como que você chegou até o famoso diagnóstico de transtorno bipolar? Tá. Então, Cris, comigo foi assim, né? Se eu for pegar alguns episódios na minha vida em relação às oscilações maiores aí de humor, em 2003, quando eu tive uma mudança de emprego, eu passei por um processo assim de grande pressão no trabalho. E aí, naquele momento, eu não tive um diagnóstico de depressão por conta de, acho que, não ter procurado ajuda, né, no momento certo. Mas eu tive todos os indícios aí, insônia, um medo absurdo, enfim. Então, naquele momento, eu vivenciei uma depressão. Isso em 2003. Depois, em 2014, quando eu já tinha minha primeira filha, eu também passei por um momento de depressão novamente. E aí eu fui até a psiquiatra e fui diagnosticado como depressão, efetivamente. Então comecei a tomar remédio para depressão. Naquele momento, assim, eu tinha era o trabalho, né? Eu trabalhava no mundo corporativo, então aquilo aliado à maternidade formou uma grande panela de pressão para mim. E então comecei a não conseguir lidar com aquilo e entrei num processo de depressão.
E aí a psiquiatra falou, olha, você vai começar a tomar um remédio, então assim, segura a onda aí, não faça nada, assim, uns 10, 15 dias, né? Nada muito brusco, porque as coisas tendem a melhorar. Bom, não deu 3 dias, eu pedi demissão e falei, não, chega, não, né, não quero mais esse mundo corporativo e tal, e saí. Então, naquele momento, mais uma vez, com depressão. A questão da bipolaridade nem me passava pela cabeça, né? Eu conhecia muito pouco sobre o transtorno, eu já tinha ouvido falar e tudo, mas. E aí foi depois, esse segundo momento aí de diagnóstico de depressão, foi 2014, e em 2018 que veio então o meu diagnóstico. Em 2018 eu passei por uma crise pessoal muito grande, né? Então foi um momento aí que as coisas que eu acreditava, né, em termos de relacionamento e tal, assim, houve um rompimento brusco e aí eu comecei a entrar no processo da euforia, da mania, sem saber absolutamente nada sobre isso, né? Então eu comecei a dormir menos, eu comecei a acordar com uma energia absurda e achava que ia ser capaz de fazer tudo e aí depois fui indo, né? Eu sou diagnosticada com o tipo 1, que é a pessoa que faz um episódio que tem De um fundo mania. psicótico, né, de realmente descolar da realidade. Então, nesse momento, em 2018, eu tive, e aí eu fui para um novo psiquiatra, que então eu contei alguns episódios aí da minha vida e tal, e aí ele me deu o diagnóstico. Ele falou, olha, você tem transtorno bipolar. E eu assim, hã? Como assim, né? Aos 41 anos, porque normalmente a gente sabe também que o diagnóstico ele é mais comum na adolescência, início da vida adulta, né? E o meu com 41 anos, então para mim foi uma grande surpresa, né? Então, resumindo, ele falou: olha, você tem transtorno bipolar, vai ter que tomar remédio a vida inteira, mas fique tranquila que se você cuidar adequadamente com medicação e tal, você pode ter uma vida normal, né? Mas não é bem assim que a gente recebe essa notícia, né? É, falei, bom, primeiro aquela sensação de, né, meu mundo caiu, mas eu falei, bom, vamos ver o que a gente precisa entender, né, disso. Então eu comecei a buscar várias informações, é, busquei um outro olhar para o diagnóstico, né? Porque, assim, tem o olhar patológico, sim, mas eu comecei a buscar uma visão mais ampliada do diagnóstico. Então, acho que, assim, vou parar por aqui para também agora você falar um pouco, né, como é que foi para você receber essa notícia do diagnóstico. Mas, para mim, eu vou deixar no momento de... Foi uma surpresa e preciso ir buscar informações sobre isso, sobre algo que eu desconheço totalmente e que não tinha a menor ideia de que eu tinha esse transtorno. Pois é. Ó, para mim, na verdade, começou igual com um quadro de depressão, que é o caso de muitas pessoas que têm transtorno bipolar, elas sabem o quadro pela fase de depressão. Então, foi também mais ou menos 2003, que eu tinha 23 anos, que eu já estava no Brasil, sozinha, num emprego bem complicado o emprego, muita responsabilidade, eu tive dificuldade de lidar com isso e desencadeio, acho que foi um dos gatilhos para uma crise de depressão. E aí foi uma crise clássica, bem profunda, porque eu chorava muito, não conseguia sair da cama, mal tomava banho, tudo era lento, minha mente era lenta, meus movimentos eram lentos, tudo parecia que eu estava dentro de uma nuvem, assim. Uhum. Cognitivamente eu não ligava aos pontos, era muito estranho como sensação e muito desesperador, porque eu não conseguia mais tocar a minha vida. Aí eu fui num médico, num generalista na época, e ele me falou, olha, você está com depressão, vamos começar com antidepressivos. Tipo, a vida começa assim. Uhum. Só que eu continuei nos anos seguintes, continuei me tratando, só que essa depressão, ela voltou.
depois de algum tempo, alguns anos, ela voltou pior, mais frequente e cada vez mais profunda nos anos seguintes. Então, eu não estava saindo, ela estava se cronificando literalmente, essa depressão, e continuando com antidepressivos e a coisa não melhorava. Até que eu resolvi consultar psiquiatras, mais ou menos quando eu tinha 29, 30 anos, e aí que fazendo todo o meu histórico, perguntando outras coisas do que só a fase depressiva, esse psiquiatra identificou que eu tinha transtorno bipolar. No meu caso, o tipo 2, ou seja, no tipo 1 e no tipo 2 tem a máxima fase de depressão, o que diferencia é que no tipo 1 a pessoa faz mania completa e no tipo 2 ela faz hipomania, que a gente chama que é uma mania mais leve. Então, foi nesse momento, quase com 30 anos, que eu fui diagnosticada. Só que quando eu olho o meu histórico, eu percebo, lá já na adolescência, algumas alterações pequenas de humor. Talvez ainda não dava para dar o diagnóstico, mas já o quadro deve ter se abrindo mais ou menos já na adolescência, porque eu lembro de momentos meio depressivos, depois de uma ruptura, de um relacionamento, alguns momentos mais altos, a questão do álcool também desencadeando crises. Então, o que a gente sabe hoje em dia é que o diagnóstico do transtorno bipolar ele é muito demorado. Pode ser chegar de 10 a 12 anos entre o início dos sintomas e o diagnóstico real. Então, veja como eu fui diagnosticada com 30 anos, você com 41, com certeza já tendo um quadro lá atrás, como adolescente ou como jovem adulta, o início desses sintomas, né? E agora, falando também um pouco como que a gente lidou com esse diagnóstico, acho que eu tive essa mesma reação que você, de primeiro uma surpresa, um choque, assim, um balde de água fria enorme que a gente recebe na cabeça. Só que, além disso, eu senti um certo alívio, não de imediato, eu confesso que o desesperador foi o maior sentimento, mas pouquinho a pouquinho eu senti um alívio, porque eu falei, puxa, com o diagnóstico certo, eu posso ter o tratamento certo. Por isso que os antidepressivos não funcionavam sozinhos. Eu precisava de estabilizadores de humor, que é o tratamento para transtorno bipolar. Então, eu me senti um pouquinho aliviada no sentido de existe um tratamento, existe a esperança de poder se estabilizar. Então, ao longo dos anos seguintes, eu fui muito seguir à risca, tratamento medicamentoso. Eu também fiz bastante psicoterapia, muito psicoeducação sobre a doença, para entender como a doença... O que era essa doença? Porque no início a gente não conhece nada, como você falou. Tem muito estigma, preconceitos. Então, eu precisei quebrar todas essas barreiras para entender o que era essa doença, como ela se manifestava em mim, ou seja, quais são os sinais, como você falou, eu estava muito agitada, dormia pouco, era muito criativa, fazia mil coisas ao mesmo tempo. Isso eu comecei a identificar essa fase de hipomania, porque a fase de depressão, a gente se queixa da depressão. A gente não se queixa da nossa fase de hipomania, mania, porque a gente se acha a rainha do mundo, né? A gente se acha capaz de fazer muita coisa. Então, nos anos seguintes, eu fui tentando me estabilizar. Infelizmente, ainda tive altos e baixos. Perdi emprego, eu saí de emprego também quando eu achava que não fazia mais sentido, ou algumas vezes fui saindo de licença médica. Então, foi extremamente complicado, né? Até se chegar no momento que foi o auge da doença para mim, que foi a maternidade. Porque eu vinha levando minha vida, tinha esses altos e baixos, só que bastante fase de estabilidade no meio, só que eu planejei muito me tornar mais, sabe? Era um desejo meu, a gente planejou com psiquiatra, porque eu tive que ter um ajuste na medicação, e aí eu achava que ia dar tudo certo, obviamente. Eu tinha um pouco de receio da depressão pós-parto, sabendo que quem tem transtorno bipolar tem mais risco, mas
tudo bem, eu estava mais ou menos preparada. O que eu não estava preparada era até depressão já na gravidez, sabe? E nem sabia que existia essa possibilidade. Então, eu comecei a desenvolver uma depressão mista, com muitos sintomas depressivos, mais com ansiedade, ou seja, o corpo lentificado, mas a mente a mil, muitos pensamentos, inclusive pensamentos de morte, de ação suicida, pensamentos intrusivos. Eu não entendia o que acontecia comigo. Esse foi durando até no pós-parto, até que eu consegui, com um novo tratamento, me reerguer. Então, isso foi um pouco da minha história do diagnóstico, de como que aconteceu também depois do diagnóstico. Agora, eu queria que você nos contasse o que aconteceu para você depois desse diagnóstico, e o que aconteceu também com a maternidade, porque a gente sabe que nosso público aqui na Mais Comum são bastante demais. Sim, e acho que esse ponto é interessante, assim, essa preocupação durante a gestação, né, e assim, ao engravidar e tudo, eu não tive, porque eu não tinha o diagnóstico, né, quando eu engravidei da minha primeira filha com 35, a segunda com 39, enfim, então não tinha o diagnóstico, eu fui receber com 41, então não tive essa preocupação de medicação, né, durante o período que eu estava grávida ou depois para amamentar. Aí, para falar o que aconteceu com o diagnóstico, né? Então, quando eu recebi foi esse choque primeiro, aí eu fui procurar mais informações, e aí eu fui para um olhar mais amplo e tudo, e aceitei. Então, no primeiro ano, falei, bom, preciso da medicação, né? Então, fiz o tratamento direitinho durante 2018 inteiro, o ano inteiro. E você mencionou a questão do álcool. O álcool, para mim, também foi algo muito presente durante toda a minha fase de adolescência e depois da vida adulta. Então, talvez a questão do meu diagnóstico também tenha sido mais tardio, porque o álcool impactou demais, eu oscilava demais o meu humor em função do álcool. Não chegava aí para mania nem nada, né? Mas era sempre alto e baixo. Bebia, ficava para cima, aí no dia seguinte ficava de ressaca, né? Aí a gente fica para baixo. E ia oscilando meio que dessa forma. Então, eu posso dizer que, assim, que o álcool teve uma contribuição para o meu quadro muito grande, né? Eu não sei se... Eu não consigo dizer, assim, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque a gente sabe que o álcool, ele piora muito os quadros de pessoas com transtorno, que pode desenvolver. Então, uma pessoa que já tinha propensão a ter, né, a desenvolver o diagnóstico, se faz uso excessivo de álcool, a chance é quase 100%, né? Então, eu não sei o que vem antes aí, mas com certeza foi uma coisa que atuou muito forte aí no meu quadro. Então, em 2018 a 2019, quando eu recebi o diagnóstico, eu parei de beber 100%, tomava os medicamentos e tudo, e fui seguindo isso daí. Chegou no Réveillon de 2019, eu resolvi que eu podia tomar uma tacinha, assim, né, que não faria mal. E aí eu uma coisinha assim. E aí eu comecei eu coloquei na cabeça que eu poderia também ir reduzindo um pouco a dosagem do remédio. Por minha conta, eu estava fazendo junto um tratamento homeopático, né, com um psiquiatra, e ele falou, não reduza nada, nós vamos incluir a homeopatia para depois a gente reduzir um pouco a alopatia, mas eu, por conta própria, resolvi que poderia reduzir, e fui reduzindo. Aí veio o carnaval, um período que eu bebi bastante, né, e aí aconteceu assim, aí eu entrei em mania de novo, em 2020, que foi a última crise que eu tive, foi a pior delas. E aí realmente foi um processo, né, muito ruim e tal. Mas para mim foi, eu digo que foi importante porque eu tive 3 crises de mania, né? As de depressão também mais ou menos umas 3. 2 isoladas lá, quando eu não tinha o diagnóstico, e depois uma profunda em 2020, depois de ter tido a mania, né? Então, eu
eu digo que foi uma sequência, assim, 2018, 2019 e 2020. É uma trilogia aí de crises para que eu tivesse um entendimento profundo de que realmente eu precisava me cuidar. E o que demandava aquele cuidado, né? Significava tomar os remédios de uma forma adequada, ter consciência de que eu precisava dormir uma quantidade de horas certas, de que eu preciso me alimentar de uma determinada maneira, de que eu não posso ficar sem a dança, que eu, inclusive, depois trouxe isso para a minha vida profissional, né? Hoje eu trabalho com dança terapia, porque foi uma das ferramentas que me segurou, né? No momento da depressão, no momento forte da minha crise, foi uma das ferramentas que mais me segurou. Então eu fui aprendendo o que eu precisava para ficar bem. E uma outra coisa importantíssima foi o grupo de apoio mútuo, que é o Repensando a Loucura, que foi um grupo que eu encontrei desde o começo, lá atrás, né? Quando eu falei que eu comecei a buscar por entendimentos maiores, né, da questão, eu encontrei o Repensando a Loucura, que tem uma visão ampliada, que inclui as experiências que a gente tem com uma visão da espiritualidade também. Então, ok, tem um lado patológico, que é o lado físico e tudo, que você vai tomar a medicação, só que tem um outro lado que a gente precisa entender por aí mais pela espiritualidade, né? Incluindo, então, realmente validando essas experiências, sabe? Que foi dentro desse grupo que eu consegui me sentir ouvida, né? Porque parecia que eu falava a mesma língua daquelas pessoas. Primeiro, porque elas já tinham passado pelas mesmas coisas que eu. E segundo, que não tinha aquele preconceito que eu acabava vivenciando fora, né? Com as pessoas que não tinham conhecimento e tal. Então, teve, depois de 2020, aí, que foi a minha última crise, foi esse entendimento de que o fundamental é que a pessoa que recebe o diagnóstico, ela tome posse do seu processo, né? Ela entenda que, assim, que depende 99% dela, que ela vai achar um psiquiatra que é bom, um psicólogo, né, um terapeuta que é bom, só que se ela não estiver disposta a lutar por ela mesma, não vai ter nenhum profissional que vai dar jeito. Então, acho que esse foi o maior aprendizado. E a partir daí também eu tornei o diagnóstico parte da minha vida 100%, assim, porque ele faz parte da minha vida pessoal, profissional, né, o trabalho como terapeuta, muito próxima a pessoas que têm o diagnóstico, então a ideia, né, é que eu consiga realmente oferecer um conforto para pessoas que acabaram de receber o diagnóstico, que ainda não estão lidando bem com esse diagnóstico. Então, assim, transformou completamente a minha vida, Cris, e veio para um lado melhor. Foi puxado, né? Foi bem puxado, porque principalmente assim, as crises de mania, elas demandam demais dos familiares, né? Eu fiquei a minha última crise, eu fiquei internada na casa da minha mãe, no interior. E então foi ela e o meu pai que seguraram a onda lá, e então demanda demais, né? Mas foi um grande aprendizado e hoje eu sei que eu consigo auxiliar as pessoas que passam por esse mesmo problema, né? Então, Que bom. A gente tive um comentário um pouco mais cedo de uma mulher falando: quero ter filhos, mas tenho muito medo. Isso é uma preocupação regular, né, que a gente recebe na Mais com Humores, muitos comentários, muitos depoimentos, relatos de quão difícil é planejar a maternidade, né, e se realizar através da maternidade quando a gente tem transtorno bipolar. Então, são muitas mulheres que desejam se tornar mãe, que têm dois medos. O primeiro medo é de passar a doença para os filhos, porque a gente sabe que é uma doença com uma carga genética muito importante, então existe uma vulnerabilidade genética para os filhos de quem tem transtorno bipolar. Ela não é de 100%, né?
mas a gente sabe que uma doença que tem uma carga genética importante. Mas ter uma vulnerabilidade genética não quer dizer que você vai necessariamente desenvolver a doença. Então, é importante entender que não é a mãe tem transtorno bipolar, o filho vai ter. Não, não funciona assim. Ele pode desenvolver em algumas condições, tendo uma genética favorável, se ele se encontra em algumas situações desencadeadoras, como um contexto difícil, algum trauma, uma personalidade mais sensível, aí ele pode chegar a desenvolver. Então, isso é o primeiro medo de toda mãe que quer engravidar e que tem transtorno bipolar. O segundo é, será que eu vou dar conta na gravidez e principalmente no pós-parto? Porque, assim, a variação hormonal já atrapalha qualquer mulher. A gente sabe que na gravidez, no pós-parto, é muito difícil para qualquer mulher por causa da variação hormonal. Então, o humor já tende a flutuar. Então, imagina quem tem transtorno bipolar, o risco de ter uma recaída é ainda maior. E aí vem toda a preocupação de, será que eu posso tomar remédio na gravidez? Será que vai fazer mal ao meu bebê? Eu recebo demais relatos de pessoas que pararam, de mulheres que pararam todo e qualquer remédio na gravidez. E isso é um perigo, gente. A gente precisa dizer que existem, sim, remédios seguros para tratar o transtorno bipolar que podem ser usados na gravidez e também tem vários que podem ser usados no pós-parto durante a amamentação. Então, pelo amor de Deus, a gente tem várias lives sobre esse assunto. Pelo amor de Deus, não tomem nenhuma atitude brusca quando vocês descobrem que vocês estão grávidas e vão procurar um psiquiatra que apoie você nessa fase tão delicada. Então, quis fazer esse parêntese, porque eu acho que essa comunicação de querer ter filho, mas tenho muito medo, a gente sabe que acontece. Aliás, aproveitando o pessoal que está na live assistindo, coloquem no coração para chamar mais gente, mandem um aviãozinho, participem colocando seus comentários, suas perguntas, que a gente vai responder ao longo da live, tá bom? Eu queria, Fabi, agora que você começou a nos falar um pouco dessa transição de vida, da dança, que se tornou um maior propósito, eu queria que você contasse um pouco mais de como que você ressignificou o transtorno bipolar para a sua nova atuação, porque você fez uma transição de carreira e a gente pode dizer uma transição de vida também. Então, conta um pouquinho mais para a gente como foi esse processo. Tá. Bom, então, Cris, quando eu tive as minhas crises, né, quer dizer, a nossa vida para, né, de uma forma ou de outra, é realmente um convite muito sutil, eu diria, para você mergulhar em você e falar, não adianta, né, vamos ver para onde isso vai. E aí, após eu ter as minhas crises, eu comecei a fazer mais cursos, né? Eu sempre gostei muito dos cursos de autoconhecimento e tudo. E aí eu fiz um curso de terapia energética espiritual. Depois eu fiz um curso de psicanálise e espiritualidade. Mas ainda nessa época, quando eu fiz o de terapia energética espiritual, eu pensava até em atender e tal, mas ainda não me identificava tanto com isso, né? Porque apesar de ser muito ligada a essa parte energética, para eu, de fato, atender em terapia, em sessão, eu ainda não me sentia segura. Aí eu fui fazer um curso de psicanálise, aí também, né, tive mais alguns conhecimentos, mas ainda estava naquela fase também, ao mesmo tempo, de me recuperar, né, de recuperar minha autoestima. Então, a última crise de mania foi em abril, mais ou menos, de 2020. Agosto, eu estava começando, de fato, a sair da depressão, que é a mania, né, a gente vai lá para cima, para a estratosfera, e depois você desce, assim, na mesma medida que você subiu, você desce lá para baixo, né? Então, aí em agosto eu comecei a me reerguer, assim, e aí eu decidi, aí eu falei, bom, vou começar a mandar currículo, tenho que voltar a trabalhar, né? Só que não era aquilo que meu coração pedia, né? Era uma coisa simplesmente, preciso voltar porque eu preciso ganhar dinheiro. Era essa a questão. Mas continuava fazendo meus cursos em paralelo lá, psicanálise e tal.
Até que, não sei, veio essa decisão, eu conversei com uma pessoa, né, do Repensando, a Lígia, que ela falou assim, Fabi, por que você não inclui a dança, né, nos seus atendimentos? Porque a minha grande questão também era assim, eu não sou psicóloga, né, então eu ia me lançar como terapeuta, e eu pensava, mas qual vai ser o meu diferencial, né? Por que as pessoas vão querer ser atendidas por mim? Ela falava, por que você não inclui a dança? Eu falei, pode ser, né? É uma ideia. Bom, e aí Mas, começou, né? E assim, são coisas que parecem às vezes tão óbvias, né? Porque eu falei assim, o que nunca saiu da minha vida? A dança, né? Eu danço desde pequenininha, fazia balé clássico, e aí ao longo da vida toda eu dancei. E foi o que me manteve assim no meu eixo. No meu eixo não dá para dizer que foi eixo, mas que me manteve em algum lugar, né? Foi um movimento, porque nos momentos mais difíceis, o meu corpo, assim, eu sentia uma. Isso falando mais na depressão, né? Eu sentia um frio aqui na boca do estômago, um frio na barriga, que ia subindo, subindo e deixava tudo aqui duro, assim. E aí eu não tinha jeito de não me jogar no chão e colocar as pernas para trás. E aí eu ia fazendo um movimento que tentasse soltar, porque assim, o meu corpo exigia isso de mim. E ao mesmo tempo vinha a minha cabeça, mas como assim? Você precisa trabalhar, não dá para você ficar fazendo ginástica ou dançando o dia inteiro. Só que era uma coisa que não dava para lutar contra, né? Então eu senti muito isso. E aí eu falei, faz todo sentido, né? Eu incluí isso e tal. Aí eu me inscrevi numa pós-graduação de dança terapia no ano passado. Aí eu comecei a fazer e ao mesmo tempo eu me lancei como terapeuta, falando que a minha metodologia era diferenciada por conta disso, porque eu incluía a movimentação, né? Então aí no começo eu chamei de psicodança terapia. Então existe a parte de interação verbal, né? Que é a sessão de terapia normal, e depois a parte da dança. Só que ao longo do tempo eu também fui vendo que assim, as pessoas se assustam quando você fala, tem que dançar, vamos dançar, vamos. Então eu falei, não, eu tenho que ir de um jeito mais brando e tal. E eu fui encontrando um lugar de, né, como comunicar. Então, hoje, assim, eu sou terapeuta integrativa, eu faço sessões de atendimento como terapia convencional. Se a pessoa não quer se movimentar, não tem problema nenhum. Mas se ela se abre para isso, eu incluo o movimento. Porque pelo movimento a gente consegue um resultado mais rápido, né? Porque assim, a dança, ela faz com que você consiga acessar emoções, as coisas que estão guardadas ali, escondidas no corpo. A movimentação tem isso, né? Ela consegue desbloquear coisas que estão ali bem escondidinhas no seu corpo. Então, se a pessoa possibilita, eu incorporo o movimento, senão é uma terapia convencional. Isso é um tipo de atendimento e o outro são as sessões de dança terapia, que aí é realizado em grupo e aí sim tem mais movimentação do que conversa, né? Tem as rodas de conversa também durante essas dinâmicas, mas é menos conversa e mais movimentação. Aí eu conduzo mesmo as pessoas para que consigam é, ir para um contato maior com elas mesmas por meio do movimento, por meio da dança. Então, então transformou totalmente, né? O meu rumo profissional, e eu falo assim, tijolinho por tijolinho, né? Não tem jeito, eu estou numa carreira nova, faz um ano, né? E eu, ao longo da minha vida, eu mudei diversas vezes. Eu falo, eu já trabalhei em grandes corporações, fui dona de restaurante, trabalhei com cachorro, trabalhei em consultoria, professora de matemática, mas atualmente eu falo, é onde eu quero ficar, né? Então é aqui que eu me identifico, é aqui que eu vi sentido e a questão do transtorno bipolar foi isso que me trouxe até essa profissão, né? Então eu acabo me conectando mais com pessoas que têm esse mesmo problema. Às vezes a pessoa não tem nem ideia, porque é isso, não é? Quando você fala os sintomas da mania, então assim, para mim
ficar acordada durante uma noite era só sinônimo de acordar cansada no dia seguinte. Hoje em dia Sim. eu percebo o que acontece, né, comigo, porque eu fui até o extremo. Então, assim, eu sei quando eu vou diminuindo a quantidade de horas, como eu vou acelerando, né? Porque quando a gente fica em mania, Cris, assim, a velocidade do cérebro é uma coisa assim surreal. Você faz Nível de pensamento muito, muito acelerado, né? muito. Você faz assim milhares de conexões ao mesmo tempo, né? Eu começo aqui a falar de A, termino em Z, volto para A e você continua olhando para mim sem entender nada do que eu tô falando, porque eu já, né, circulei, fiz conexão com tudo. Então, é, o fato de ter ido até esse lugar, né, me permite enxergar qualquer movimentação que eu comece a fazer quando eu tô, sabe, indo mais para cima, mais para baixo, eu já falo, ih, peraí, vamos calibrar aqui, ali, porque eu tenho, né, já um grande conhecimento sobre mim mesma, sei que não posso ficar sem o remédio, né, é algo que, assim, eu acho que tem que tomar remédio a vida inteira, é o que diz a medicina. Há controvérsias, né? Se um dia eu mudar de opinião de novo, como eu já fiz no passado, com certeza não vou tirar esse remédio sozinha, né? Eu vou encontrar um psiquiatra que fale, não, vamos lá, vamos dar as mãos juntos e agora acho que dá para ir reduzindo e vamos vendo. Mas assim, por enquanto, não tenho a menor intenção, então eu sei que eu não posso mexer nessa medicação, né? Então, acho que é por aí, foram. Eu acho bem importante o que você contou e com certeza você está muito mais realizada, né? Então, quando a gente procura um título para a live, que a gente falou, vamos falar sim abertamente de transtorno bipolar, vamos dividir nossas experiências, mas a gente quis trazer essa mensagem de esperança através do termo superação. Superação não no sentido de acabarmos com o transtorno bipolar, não, não é isso. Estamos convivendo bem e decidimos transformar essa dor, esse sofrimento para ajudar outras pessoas. Então, superação no sentido de ressignificar a nossa experiência, a nossa dor para ajudar outras pessoas. É um pouquinho isso que a gente quis trazer hoje. É, Eu e, acho que... não, eu Pode... ia perguntar de você, Cris, também, porque assim, né, como é que foi, de onde surgiu a ideia do Mães com Humores, né? Eu te achei no Instagram e achei, assim, fantástico, porque, assim, super bem organizado, né? Uma curadoria incrível. Então, eu queria também que você contasse um pouco como que foi essa transformação, né? Que eu sei que você também vem do mundo corporativo aí, de repente, tá em outro caminho completamente diferente, né? É. Ó, eu queria dar um oi, Elis Regina, tudo bem? Você está ajudando muito. Obrigada por todos os seus comentários, gente. Podem continuar, a gente adora ler os comentários. As perguntas também, se vocês tiverem, talvez no final a gente tenha um tempinho, vamos ver. A minha história da Mais com Humores, eu contei rapidamente como foi minha experiência da maternidade, né? Eu tenho uma filha só, que hoje tem 5, quase 6 anos, a Chloe, uma menininha, linda e sapeca. Está na fase de desafiar bastante. E então foi bem difícil essa questão da gravidez, do pós-parto. Eu demorei para conseguir me reerguer. E uma das coisas que eu senti foi me senti muito sozinha, muito isolada. Apesar de ter rede de apoio, porque eu tinha meu marido, me levaram, fizeram também uma internação em casa, que nem você sofreu, né? Me internaram lá na França, na casa da minha mãe. Eu passei por uma internação psiquiátrica também, no hospital lá na França, numa clínica, na verdade, lá na França. E aí, tudo isso, eu tinha rede de apoio, eu tinha profissionais de saúde competentes, psiquiatra, psicólogo, e mesmo assim eu me sentia muito sozinha. Então, eu pensei, imagina quem no Brasil não tem metade disso, porque isso que é a realidade brasileira. São pessoas sofrendo muitos problemas de saúde mental e pouca rede de apoio, poucos profissionais preparados para tratar bem do transtorno bipolar, dos transtornos de humor em geral. E aí,
profissionais caros, né? Bons psicólogos, bons psiquiatras, muita gente dependendo do SUS, dependendo de CAPS, e não sendo bem atendidos. Então, falei, se eu que fui bem atendida, mesmo assim, senti medo, vergonha, frustração, e esse isolamento principalmente, eu tenho que atuar. Eu tenho que ressignificar essa experiência de sofrimento, de dor. Então, foi sair desse lugar de dor para um lugar de aprendizado, para aí sim passar para ação e falar, eu vou ajudar outras mulheres a não passarem pelo que eu passei, a não se sentir sozinha no sofrimento delas, a trazer conteúdos para trazer também prevenção, não só assim tratar as recaídas, mas poder prevenir todo esse contexto de saúde mental. Então, quando eu tive minha filha, eu saí do ambiente profissional, onde eu passei 18 anos no mercado corporativo também, nas áreas de marketing, de gestão de projetos, em multinacionais. Eu tinha uma carreira bem sucedida, apesar de vários altos e baixos. E aí eu entendi que tudo o que eu passei com minha filha, eu precisava focar nela. Então, ao mesmo tempo, a empresa estava acabando suas operações e eu queria sair também. Então, a gente juntou, né, os dois lados. Eu fui cuidar da minha filha e nasceu, pouquinho a pouquinho, em 2019, o projeto Mais com Humores. Então, ele nasceu como um canal de divulgação e curadoria de conteúdos e eventos sobre saúde mental materna. Então, no início, eu fazia mais eventos presenciais, cheguei a fazer palestras, a fazer workshop. Aí veio a pandemia. Aí eu mudei completamente o modelo para só ficar no online. Então, tem esse canal que geralmente as pessoas vêm através do canal Instagram Mais com Humores. Quem não conhecia, que está na live aqui, cliquem lá para seguir. Eu faço bastante post, né, conteúdo, eu procuro sempre conteúdo de qualidade, baseado em evidências científicas, relatos de pessoas da comunidade Mais com Humores, para justamente quebrar esse estigma, preconceito, isolamento. Eu trago muitos profissionais, assim, psiquiatras, psicólogos, hoje temos a Fabi como terapeuta integrativa, para trazer cada vez mais essa conscientização. Então, eu busco, o meu propósito é apoiar, ajudar e acolher mais e futuras mães para trazer conscientização, prevenção e autocuidado sobre saúde mental materna. Então, eu faço isso através desse canal Instagram. Todas as lives que eu faço, elas são também gravadas no canal YouTube. Então, quem perdeu alguma live, quer achar uma live facilmente, vai lá na nossa biblioteca de live no canal YouTube, que se chama Mais com Humores, também é fácil de achar. E criei, em 2021, um diferencial que é o grupo de apoio online para mães e futuras mães com depressão e transtorno bipolar. Então, hoje é um grupo gratuito que acontece uma vez por mês. Eu faço a moderação. É um grupo de pares. Então, a gente ainda vai falar desse termo de peer support. A Fabiana vai nos explicar, porque ela é bem especialista nisso. Mas é um grupo de pares, ou seja, de pessoas que convivem com o mesmo tipo de doença. Eu juntei depressão e transtorno bipolar, porque a gente sabe muito bem dos erros diagnósticos entre os dois e tem muita coisa em comum no sofrimento, no tratamento, de como lidar com essas doenças. Então, juntei essa questão da maternidade com essa questão do transtorno do humor, que são a depressão e transtorno bipolar. Porque eu não achava conteúdo de qualidade que juntasse bipolaridade com maternidade, depressão com maternidade, saúde mental materna em geral, pouca coisa. Tem muitos perfis romantizando a maternidade. Pelo amor de Deus, precisamos de perfil de maternidade real e não uma maternidade idealizada. Então, foi aí que nasceu a ideia e foi assim que eu fui desenvolvendo. Então, hoje, o grupo de apoio é um grande diferencial. É o único grupo no Brasil desse jeito que junta a maternidade com os transtornos do humor. Existem outros grupos falando só de transtorno do humor, grupo de familiares, enfim, mas é o único grupo juntando esses dois desafios, né? Então, está sendo um sucesso, eu fico muito feliz
porque tem me ajudado, eu estou ajudando outras mulheres, mas isso tem me ajudado também. Eu fico muito enriquecida com todas as experiências. Então, as mulheres trazem, obviamente, suas questões, seus problemas, suas vulnerabilidades, mas elas trazem também muita força. Então, é muito enriquecedor participar desses grupos. Quem quiser participar, clique no link na bio, opção pré-inscrição e preenche lá a pesquisa e o cadastro, que será um prazer receber vocês. E hoje tem lista de espera até para esses grupos, então é um desafio chamar um número restrito de pessoas, porque eu quero que haja realmente uma interação, que cada um se sinta acolhida, e eu tive o prazer de receber a Fabi também num dos últimos grupos de apoio, e acho que você sentiu um pouco da energia, né, Não, que tem nesses. eu tenho que te parabenizar, Cris. Ah, deixa eu ver aqui. A gente tem um comentário aqui. É a minha mãe. Parabéns pela maneira esclarecedora que aborda nesse assunto tabu, que é a saúde mental e os transtornos. É necessário a continuidade e ampliação de esclarecimento sobre esses assuntos. Parabéns. É tão importante ter apoio de família, né? Geralmente, está aqui também a minha sogra querida, sempre aparece nas lives. Estou com depressão pós-parto, gostaria muito de participar. Dani, você será muito bem-vinda. Clique lá no link na bio, faça a sua pré-inscrição, tá bom? Eu queria aproveitar aqui para te parabenizar, Cris, assim, pela organização mesmo. Participei com a Cris de um dos grupos, ou não o anterior, o anterior ao anterior, né? Não Sim. foi o último, foi o penúltimo. E realmente a Cris, assim, me surpreendeu desde lá até quando a gente começou a organizar a live, porque ela tem todas as datas que ela vai publicar cada coisa, desde a da chamada do story. Se chama deformação profissional. Antiga gerente de projeto é assim, né? Sem dúvida, aplicando até hoje todos os aprendizados, lógico, né? A gente continua. Mas de verdade, é uma organização mesmo assim, impecável. E então o grupo, né, que eu participei, fantástico. Então, assim, acho que é um desafio mesmo, né? Muita gente para acolher. E aí foi bom até a gente tocar no assunto de grupos de apoio, Cris, porque eu tenho feito, né, semanalmente um grupo que tem o nome de Conexão, que ele tem a intenção de conectar mulheres que tenham, não necessariamente, não é só um grupo de apoio para pessoas diagnosticadas com transtorno bipolar, mas é pessoas, mulheres que queiram estar próximas de outras mulheres para sentir esse acolhimento de como é ter um grupo de apoio, né? Então, na verdade, assim, são encontros semanais. Cada semana eu coloco em um determinado horário, determinado dia. Vou mudando a agenda, porque as pessoas também, né? Tem gente que só pode à noite, gente que só pode de manhã, gente que só pode à tarde. Então, eu vou mudando. E então deixo aqui o convite para quem está assistindo também, para acessar, né? No meu Linktree tem sempre lá um primeiro link para Conexão, e aí eu sempre coloco que dia e que horário. Essa semana vai ser amanhã, às 8 horas da manhã. Ainda dá tempo, né? Não é um grupo gratuito como é o da Cris, mas assim, é um valor de R$ 25 de contribuição que eu peço, então bastante acessível. E a gente divide esse grupo em dois momentos, que é o check-in, que eu chamo. Então, a gente chega, fala um pouco, né, sobre como a gente está, sobre um pouco, brevemente, sobre a nossa história. Aí o tempo que a gente consegue falar depende de quantas pessoas tem. Mas tem sido encontros relativamente pequenos, assim, né? Porque como tem toda semana, não acumula tanta gente. E depois eu sempre incluo a movimentação. Então, a minha ideia com esses encontros é conectar essas mulheres e mostrar também como a movimentação pode ajudar quando a gente fala de manutenção da nossa saúde mental. Né? Porque é claro que se você já está num estágio assim avançado de sofrimento, né? Só a movimentação corporal não vai te ajudar tanto.
mas ela é muito importante para você justamente não deixar a tampa da panela explodir, né? Para que você consiga deixar suas emoções fluírem. Então, esse é um grupo que eu também ofereço. E assim como você, assim, a gente aprende demais, né? O meu autocuidado vem muito em função desse trabalho que eu realizo hoje. Então, é tudo, assim, é uma transformação que realmente valeu muito a pena. Fico muito orgulhosa e, assim, muito feliz mesmo com o trabalho que eu consigo realizar hoje. E, e aí, só para finalizar aqui a minha parte, que você comentou sobre o peer support, né? Que Isso. eu acho que também Acho que um dos seus principais aprendizados foi o peer support, né? é. O peer support, na verdade, é isso, né? É quando uma pessoa que tem o mesmo diagnóstico auxilia outras pessoas que têm o mesmo diagnóstico. Então, para a gente fazer isso para um paralelo aí mais conhecido, o AA, né? As pessoas vão lá, então vão dar os seus depoimentos, e aí aquelas pessoas que já superaram, que já conseguiram parar de beber e tal, dão força para aquelas que estão chegando. Então, o peer support funciona dessa forma. No exterior, ele já é uma profissão, efetivamente. Existem formações de peer support, né? A pessoa é como um psicólogo aqui, um terapeuta, enfim, tem o título de peer support e ele atua em diversas equipes aí de saúde mental, né? Então, tem o psiquiatra, tem o psicólogo e tem o peer support. Porque Olha que interessante. é uma pessoa que entende, né, aquilo que o paciente está falando, aquilo que o paciente está sentindo. Porque, gente, é assim, somente quem experimentou uma crise de perda de contato com a realidade sabe efetivamente o que a pessoa está sentindo, né? Porque tem coisas que assim não é difícil de explicar. Então o peer support ele faz esse elo, né? Então o que eu venho tentando desenvolver aqui a gente, né? Não só eu, obviamente, mas o Repensando em si é um grande um local aí que a gente vem tentando desenvolver isso é a figura, né, profissional aí do peer support. Então, a gente desenvolveu um material muito em função dessa live, né, quando a gente conversou, né, Cris, eu falei, acho que seria legal ter um material condensando todos os apoios aí, os pontos de contato que as pessoas podem procurar. E nesse material tem também um extenso outro material falando o que é o peer support, como que ele pode atuar, mas é basicamente isso, ele vai ter uma função junto ao paciente, junto aos familiares, ele pode atuar também, porque o convívio com a família é muito difícil, né? Às vezes a família também ela não sabe o que fazer. Ela tem a melhor das intenções, né? Mas ela não sabe como lidar. Então, o peer support vai fazer essa costura, né, entre o paciente, a família, o psiquiatra. Então, contem com esse serviço, né? Procurem se informar mais sobre isso, porque é algo que realmente pode ajudar bastante. E onde que a pessoa pode acessar esse documento, Fabi? Que você Então, preparou? esse documento ele também está disponível lá na minha, se entrar pelo meu Instagram, na Linktree, lá tem o Sim. documento, ele chama menu transtorno bipolar. Aí dentro do menu tem grupos de apoio, tem atendimento individual, tem sites relacionados. E aí então tem, né? Dentro desse material tá a Cris com mais com humores, está o Repensando a Loucura, que eu estou falando aqui, que também é um grupo que oferece grupos quinzenalmente, de sexta-feira, das 6 às 7h30. São grupos gratuitos que se encontram via Zoom, né? Esse grupo é feito via Zoom. Então, assim, gente, o recado existe
muita oportunidade para as pessoas que de fato querem se apropriar do tratamento, né, e de procurar essa ajuda. A gente está aqui disponível. Quem quiser falar comigo também, eu não entendi nada. Assim, você falou tanta coisa que eu estou perdida aqui no seu caso. Pode me procurar e falar o que Pode está procurar. procurando mais, né? Porque assim, tem grupo quinzenal, tem grupo semanal, tem o seu grupo, Cris, que é mensal, tem site, tem de tudo, né? Tem Tem um de menu tudo. cardápio cheio, Mas tudo de qualidade, viu, gente? tudo de Eu qualidade, acho muito, com certeza. eu acho muito importante esse seu grande aprendizado do peer support, né, dos grupos de apoio mútuo. E para finalizar, eu queria só trazer alguns também dos meus aprendizados, que foram bem importantes. Você falou lá atrás, durante a live, da importância de se tornar de não ser refém da doença, né, de se tornar protagonista do nosso tratamento. Acho que é fundamental repetir isso, porque assim, eu acabei entendendo como me cuidar. Eu criei um conceito, não sei se eu já te comentei isso, da pizza terapêutica. Tem um vídeo até no meu feed Dá falando o da quê? pizza Pizza? terapêutica. Não, não me falou. Não, não fala, quem não conhece, vai lá no feed, porque hoje a gente não vai ter muito tempo para detalhar, mas é assim, uma visão integrada do tratamento quando se trata de transtorno bipolar e funciona para depressão também. O primeiro pedaço é o tratamento medicamentoso. Então, no caso do transtorno bipolar, é fundamental, não dá para estabilizar sem tratamento medicamentoso. Então, isso é feito com o psiquiatra, só que tem que ter a famosa adesão ao tratamento. Vocês viram na história da Fabi, que resolveu mudar a dose, quis parar. Não dá para fazer isso, gente. É recaída na certa. Então, tem que ter essa De adesão. 100% das pessoas que eu ouço que mexeram por conta própria, 100% tiveram crise. Assim, não é fato. É fato. Então, realmente tem que ter essa adesão, tomar o remédio certo, na dose certa, no horário certo, não parar porque acha que melhorou. O segundo pedaço é a psicoterapia, o trabalho psicoterapêutico sobre si mesmo. Então, geralmente é feito com psicólogo, pode ser feito também com outros tipos de terapeutas, mas é fundamental para se conhecer, ter o autoconhecimento de si mesmo em geral, né? Mas autoconhecimento sobre sua doença. Como eu falei, psicoeducação, gente, é fundamental. Entender a doença, entender os sinais precoces de uma recaída, entender como ela se manifesta em você, entender como seus parentes, familiares, amigos podem ajudar. Então, isso é fundamental. E tratar também as distorções cognitivas que a gente tem quando a gente está numa crise de depressão ou de mania. E o terceiro pedaço eu chamo de meio ambiente e outros cuidados. Então, são três pedaços da pizza. Falei do tratamento medicamentoso, a psicoterapia e meio ambiente e outros cuidados, onde entra um montão de coisa. Então, meio ambiente, trabalhar um ambiente onde você está inserido. Então, porque o contexto pode trazer muitos gatilhos. Então, quais são esses gatilhos? Qual é a sua rede de apoio? Qual é um gatilho para o negativo? Qual é o gatilho para o positivo? Importante de conhecer. E outros cuidados, entra a questão da atividade física, da alimentação balanceada, equilibrada, Sono. espiritualidade ajuda muito. A Fabi contou um pouquinho de como que ela tem agora também essa visão mais integral, é fundamental, integrativa também. Que Sono. mais? Sono, gente, Sono. higiene de sono é um dos melhores remédios não medicamentoso. Então, um dos tratamentos não medicamentoso, que remédio é medicamentoso, desculpa. Sem Então, dúvida. higiene de sono, dormir no horário certo, acordar no mesmo horário, uma quantidade suficiente de hora, não ficar no celular a noite toda, não procurar seriado a noite toda, enfim. Que mais? Outras terapias entram aqui, reiki, dança terapia, enfim, tem Ah, várias opções. E foi assim que eu entendi o cuidado que a gente tem que ter. Chamei isso de pizza terapêutica. ótimo.
Ótimo, Cris. E acho que a única coisa que eu senti falta é cuidar das relações, né? Também. Isso, E- da rede de apoio, cuidar muito bem das nossas relações, né? Perfeito. É isso. Gente, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? A gente está chegando no final da nossa live, gente. Esse bate-papo está tão gostoso, a gente gostaria de ficar, mas a gente tem esse compromisso com vocês, né? De ter só uma hora, que a gente sabe que o tempo está corrido. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Gostaram da live? Ela vai ficar gravada, tá? Se o Instagram colaborar, se der tudo certo, eu consigo gravar ela e depois eu coloco no YouTube também. Parabéns pelo tema. Obrigada. Parabéns, você tem alguma coisa aqui para trás? Coraçãozinhos. Que mais, gente? Alguma dúvida? Ficou? Acho que não. Acho que Nota não. 100, coração, a gente adora. Parabéns pela explanação, parabéns, Eliana. Obrigada, Eliana. Bom, obrigada a quem nos assistiu ao vivo, obrigada para quem vai nos assistir depois, nessa live gravada. Qualquer dúvida, comentário, vocês podem entrar em contato com a gente. Então, quem não conhecia a Fabiana, por favor, segue lá, Fabiana _ Elisa _ Dutra. Ela explica um pouquinho de todas essas atividades que ela tem, né, dos grupos, dos atendimentos individuais. Então, fiquem à vontade para procurar ela. Quem não conhecia o Mais com Humores, segue aqui nosso canal e venha participar dos nossos grupos de apoio, que são fundamental para quebrar esses tabus, esse isolamento. Então, Fabi, eu queria te agradecer muito. Eu que te agradeço, Cris, pelo convite. Muito obrigada mesmo. É um prazer a gente poder falar sobre isso, né? E como eu brinco, às vezes, assim, que a gente consiga fazer com que mais pessoas saiam do armário, né? Porque só falando efetivamente sobre o tema que a gente vai conseguir superar aí todo o estigma e preconceito que tem em relação ao tema, né? Ah, perfeito. Então, muito obrigada, Fabi. Muito obrigada para quem nos assistiu até agora. Um beijo grande e até a próxima live. Obrigada, gente. Obrigada.